como vencer ainda, a gente sabe, já foi aprovado o Alckmin como aliado de Lula, mas ainda há muitas críticas em relação a isso, né? Eu queria saber como esse início de campanha vai conseguir vencer essas críticas que vêm dos dois lados, inclusive, em relação a Alckmin ao lado de Lula, deputada. Olha, eu acho que, Fabíola, eu acho que a gente já está num momento que isso não é passado, mas já existe uma superação. De fato, essa chapa existe, ela tem um símbolo mais importante. Ela simboliza a unidade de pessoas que nem sempre, que não estiveram juntas em outros momentos, mas aquilo que o próprio ex-governador Alckmin apresentou e que o ex-presidente Lula também apresentou, que é a junção de pessoas que querem a democracia, que querem construir um país para todos os brasileiros e brasileiras, que querem o resgate de políticas públicas, soberania nacional. Então, é uma aliança com um programa mais importante que pode existir para um Brasil, que é a democracia e os direitos da população. Eu acho até que esse tom que teve no Lula com Chuchu, Chuchu com Lula, foi algo muito bonito no final de semana e acabou por romper barreiras mesmo no campo popular. E aí vem a população com as suas necessidades todas, com a sua expectativa toda, que a eleição seja limpa, correta, justa e que se possa debater ideias sem violência e, sobretudo, sem golpismo. Vem a população com as suas preocupações mais importantes e vê nessa chapa aquilo que ela enxerga de bom, né? Que é uma unidade entre pessoas diferentes, mas que conjugam o mesmo programa. Eu penso que isso é página virada a essa altura do campeonato, quando tem tantas coisas importantes para o Brasil. É Lula e Alckmin. Deputada, sob o guarda-chuva da preservação da democracia, cabe todo mundo, né, se a gente for analisar, né? Todo mundo que tem preocupações com o que está acontecendo hoje com o país pode se encaixar embaixo desse guarda-chuva. Inclusive, o ex-presidente Lula fez ali uma conclamação no pronunciamento dele para que outras forças políticas se agreguem a esse esforço, né? O que eu quero saber é se o PT está preparado para abrir mão de alguns princípios, de alguns ideais partidários, em nome dessa grande união que, evidentemente, tem que alargar o programa também. O partido está preparado para isso, a seu juízo? Bem, Josias, o PT não precisa abrir mão de princípios para isso, porque o principal princípio do PT é a democracia. O PT foi forjado e formado na luta democrática. Ele passa a existir, a se consolidar a partir das greves do ABC, do movimento popular, mas ele sempre participou nas duas pontas, da luta popular, dos movimentos, mas sempre participou também da luta institucional. E o PT hoje conjuga esse trabalho através da formação de comitês populares de luta, muito vinculado aos movimentos sociais. Então, para nós, está muito claro que sem democracia, um país não caminha. A democracia não é só o direito de votar, é o direito de votar com liberdade, de participar, mas é também o feijão e o arroz na mesa, o filho que vai para uma faculdade, a oportunidade de um trabalhador e trabalhadora de ter o salário no final do mês, é o Sistema Único de Saúde funcionando, e é o respeito à liberdade das instituições e até mesmo dos jornalistas e das jornalistas de fazerem seu trabalho. Eu estou aqui no veículo que eu escuto muitas vezes por aqui, o Jamil Chad. Neste final de semana, por exemplo, eu vi ataques virulentos ao extremo ao Jamil Chad, como já vi a você e a tantos outros jornalistas, e sobretudo as mulheres. É possível a gente calar diante disso? Então, a primeira tarefa que o PT tem é estar colado e construir no Brasil um conceito de democracia que seja, de fato, vinculado ao povo brasileiro e que o povo brasileiro compreenda. A democracia tem que passar a fazer sentido na vida. As pessoas precisam compreender que sem democracia não há nada. Sem democracia não há salário, sem democracia não há justiça social e sem democracia não há liberdade. Então, eu acho que o PT não está abrindo mão, não precisa abrir mão de nada, já que nenhum partido no Brasil, talvez, mesmo, não quero ser arrogante com isso, mas nenhum partido no Brasil tenha vivido tão intensamente a luta democrática neste período constituinte e pós-constituinte, fazendo os embates dentro da democracia, mesmo quando perde. Mas quando ganha, o PT quer governar, junto com os demais. Deputada, e como vai ser a estratégia, né? A pré-candidatura foi lançada
no momento em que Lula segue estagnado nas pesquisas, inclusive às vezes com alguma queda em algumas pesquisas, né? E Bolsonaro subindo. Inclusive isso vem sendo comemorado no Palácio do Planalto, né? Qual é a estratégia agora, com já a formalização, né, da chapa Lula-Alckmin? Qual vai ser a estratégia do PT, da campanha, para inclusive vencer o antipetismo e o antilulismo, que ainda tem para que Lula possa avançar além desses 40% mais ou menos que ele tem nas pesquisas de intenção de voto? Qual vai ser a estratégia? Bem, Lula é líder nas pesquisas, mas isso não nos coloca em condição de estarmos acomodados, porque essa é a batalha eleitoral das nossas vidas, da nossa geração. Assim como uma geração lutou contra uma ditadura que durou 21 anos e a enfrentou conjugando movimentos como o movimento de rua, das diretas, a luta contra a caristia naquele momento e construindo a Constituição de 88, no atual momento, a democracia foi rompida por vários processos. E nós não estamos apenas olhando para o que aconteceu, mas é verdade que ela foi rompida quando foi impedido a continuidade de um governo sem que crime tivesse acontecido, como no caso da presidenta Dilma, mas também com a prisão ilegal do ex-presidente Lula. Quando a ONU define que foi um julgamento sob suspeição, que é um julgamento que não foi livre, foi ferido aqui um dos princípios fundamentais aos direitos humanos. E isso já está comprovado no Brasil, nas instituições brasileiras, através do STF. Então, a democracia foi acabando. Não há mais o pacto de 88 em vigor. Bolsonaro não permite a existência de um pacto democrático, porque ele é o próprio elogio à tortura, e Lula é, nesta eleição, a busca de que o país não volte ao normal, como ele disse. Que normal? O normal que nós havíamos pactuado em 88. O normal é a tranquilidade de governar, olhando para as necessidades do povo, temos diferenças políticas. Então, como é que a gente vai crescer neste momento? Chamando a população a participar. Se essa é a batalha eleitoral das nossas vidas, nós temos que ser todos e todas cuidadores desse processo. Não podemos permitir que quem está no Palácio do Planalto hoje continue apenas distribuindo o orçamento paralelo, faça chicanas, utilize o seu cargo para atacar as instituições ou para fazer o que fez há poucos dias, isentando de responsabilidade ou tentando isentar de responsabilidade e pena os seus aliados quando eles atacam a democracia. Então, o PT será, nessa eleição, aquele que vai cuidar deste processo, ampliando para os nossos aliados e falando a linguagem da população. Basta de fome, de miséria, o cidadão e a cidadã precisam chegar no supermercado e ter dinheiro para comprar o que colocar na mesa, não se endividar para comprar a comida do dia, tendo que pagar no mês que vem, quando não vai mais dar a volta com isso. Porque as dívidas dos brasileiros e brasileiras não são mais para comprar, como o próprio presidente Lula disse, uma geladeira, ou um fogão, ou um carro que as pessoas alcançaram no seu período de governo. São para colocar a comida na mesa. Isso não é justo, isso não é correto. Os brasileiros e brasileiras trabalham e é preciso, portanto, um outro projeto. Então, é assim que nós vamos ampliar, com um programa real, conectado ao interesse do povo, um programa que fale das necessidades da população e que traga a população a participar também, que é o processo que a gente está abrindo através da Fundação Perseu Abramo, coordenado pelo Luiz Mercadante, em diálogo com todas as centrais sindicais, porque não é mais a CUT, é a CUT e todas as demais centrais, a luta do campo, da cidade, das mulheres, há uma integração muito grande. E muitos partidos, inclusive o PSB, que é coligado com Geraldo Alckmin, cumprem um papel importantíssimo para essa ampliação.